queridos irmãos, mais um entardecer, momento em que nós nos reunimos na casa de Fabiano de Cristo, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, a Fabiano de Cristo, mentor desta casa, e a todos aqueles espíritos que trabalham conosco na seara do bem. Por hoje nós queremos agradecer pelo dom da vida, agradecer pela proteção de Jesus, pelo amparo dos nossos mentores, porque tantas vezes somos protegidos, somos afastados de caminhos perigosos e nem sempre nós reconhecemos que quando não conquistamos algo, não reconhecemos a atitude divina nisso. Às vezes somos afastados do caminho por Cristo, por os Espíritos amados, e só lá na frente iremos entender por que razão tal fato aconteceu. Então, munidos dessa gratidão, nós agradecemos a vida, o dia de hoje, e pedimos que esse Mestre nos ampare sempre, que esse Mestre nos conduza sempre a vida à frente, com a sua esperança genuína que nos deixou, de nunca nos desanimarmos frente à vida. E para hoje vamos ler o texto, então, nos deixado por uma psicografia de Chico Xavier, que diz, o nome do texto é Um Só Senhor, e diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores. Capítulo 16, versículo 13, no Evangelho de Lucas. E segue o texto: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor, a quem deve servir. Segue o texto dizendo que, como o reino do Cristo ainda não é na terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretende dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direito inalienável. Portanto, é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das nossas responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos da nossa luta diária em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes em seus divinos benefícios tudo aquilo que vem do Cristo. Então, irmãos, nesse trecho do Evangelho nós podemos ver que Jesus nos orienta que não é possível conciliar o vício com o dever, que se nós optamos pelo vício, nós deixamos de cumprir o nosso dever em algum momento, visto que os nossos vícios
nos levam muitas vezes para o caminho mais fácil, mas não nos colocam no caminho da responsabilidade, do dever com o próximo, com os nossos familiares e com aqueles que nos amamos. Os vícios podem ser entendidos como aqueles que a gente adquire, jogos, vícios em bebidas, ou podem também ser vícios em pensamentos negativos, em más condutas, em praticar sentimentos nocivos para com os nossos irmãos. Às vezes estamos viciados em praticar o egoísmo, a maledicência. Então precisamos rever qual é o caminho reto que nos coloca de frente e para com o amor do Cristo, sendo que para isso nós precisamos desenvolver o nosso auto-amor. E quando nós nos amamos, nós com certeza estamos dispostos a melhorar-nos, a admitir que amanhã poderemos estar melhores e que às vezes o caminho e o momento da mudança é agora. É quando nós decidimos não repetir mais atitudes equivocadas. Então, essa mensagem do Cristo nos diz que Cristo é o nosso caminho central, que através do seu amor é que nós conquistaremos o caminho evoluído que nos coloca no caminho da felicidade. E meus irmãos, felicidade não é ausência de tristeza, não é ausência de problemas, é simplesmente nós conseguirmos entender que a tristeza, as doenças, que os momentos difíceis aqui na Terra também fazem parte do caminho evolutivo. Mas entender, acima de tudo, que tudo isso é passageiro, que existe uma vida eterna nos esperando, que existe a reencarnação, essa oportunidade única de renascermos sempre. Se hoje estamos numa prova difícil, agradeçamos a Cristo, a Jesus, pela oportunidade do resgate. Então, que nós possamos compreender o caráter transitório de nossa passagem aqui na Terra e nos preparar para a eternidade, sempre esperançosos. Quando o caminho é difícil, às vezes a gente não consegue ter experiência suficiente para ter esperança naquele momento, mas quem sabe a gente consegue ter resiliência. E se a gente tem resiliência e paciência, os dias passam e a prova passa. Então, meus irmãos, que a gente possa permanecer na paz desse Cristo, no amor infinito dele e levar sempre no nosso coração a palavra que ele nos deixou, que sempre estaria conosco, e é a palavra de esperança. Que o nosso anoitecer seja cheio de esperança, na certeza de que o sol nascerá e uma nova página para escrevermos diferente de hoje a nossa história amanhã. Que Jesus, esse Espírito de luz e todos os amigos de Fabiano de Cristo permaneçam conosco e com os nossos amores. Que assim possa ser.